A revisão bibliográfica deve ser a primeira ferramenta na busca pelas respostas às perguntas realizado pelo pesquisador. Ou seja, antes mesmo de planejar sua pesquisa, o pesquisador ou aluno da pós-graduação deve se certificar de que a sua pergunta já não foi respondida em outras fontes. Quando vamos fazer uma revisão, nós podemos fazer de várias formas. A mais comum é a revisão chamada não sistemática, ou seja, você faz uma pesquisa das fontes mais próximas que você tem disponível. E uma vez achada a sua resposta, você encerra por ali. Mas o ideal é que se faça ela de uma forma que nós chamamos de sistemática, ou seja, nós criamos um sistema, um método, definindo língua, definindo período de busca, tipos de artigo. E o intuito é desenvolver uma imparcialidade na busca pela resposta e também se certificar que se vai ser feita uma pesquisa com fontes confiáveis e no maior número possível. A revisão também pode ser sistemática com meta-análise, onde se faz uma junção de diversos resultados estatísticos com o intuito de criar um consenso estatístico de diversos artigos. Entretanto, aqui nesse vídeo nós vamos focar mais na revisão sistemática comum. O primeiro passo para fazer uma revisão bibliográfica é definir o tema, e dentro do tema, um subtema. O pesquisador deve estudar a fundo, enquanto ele estuda, vão surgir perguntas. E a pergunta nada mais é que o objetivo da nossa pesquisa. Então, uma revisão sistemática sempre deve ser focada em um objetivo, em uma pergunta. Então, por exemplo, pesquisei hipertensão arterial. Pesquisei epidemiologia da hipertensão arterial no Brasil. E surgiu uma dúvida: qual a prevalência de hipertensão arterial no Brasil? Ou seja, essa pergunta será o condutor da minha revisão. Segundo passo, defino os locais de busca. Quais serão minhas fontes? Onde eu vou obter minha informação? Serão livros, serão artigos, serão portais? Aqui cito alguns exemplos de portais de periódicos muito utilizados no meio científico. Temos a BIREME, uma biblioteca ligada à Universidade Federal de São Paulo, que tem diversos artigos disponíveis em diversas línguas, principalmente português, inglês e espanhol. Temos o PubMed, um portal que é referência no mundo de pesquisas em saúde e tem artigos em diversas línguas. Temos o Cielo, um outro portal que tem predominância de artigos da América Latina. Temos a Cochrane, um portal especializado em publicações de revisões sistemáticas. Inclusive, é imprescindível que o pesquisador sempre procure revisões na Cochrane referente à sua temática. E temos o portal CAPES, que é um portal do governo, onde o aluno ou o pesquisador pode buscar artigos completos da sua pesquisa. Então, existem diversas revistas que são pagas que, pelo portal CAPES, é possível o acesso gratuito. Terceiro passo, definir os descritores, os termos, ou seja, quando eu vou fazer uma pesquisa, eu tenho que definir as palavras-chave, ou em inglês, keywords. Qual o termo que eu vou usar para buscar minha fonte de informação? Eu não posso escrever qualquer palavra lá no portal. Tem que ter uma palavra padronizada no meio científico. E para fazer essa busca, eu recorro a dois sites, DEX ou Medical Subject Headings, que nós vamos discutir no outro vídeo. Quarto passo, definir os tipos de artigo. Quais os artigos que eu utilizarei como padrão? Utilizarei trabalhos qualitativos? Utilizarei relatos ou séries de casos? Utilizarei revisões, estudos originais, transversais ou longitudinais ou estudos experimentais? Aqui já adianto que trabalhos qualitativos não são bons para justificar revisões sistemáticas, principalmente quando o foco é no futuro fazer um trabalho estatístico, ou seja, um trabalho quantitativo. Relato e série de casos também não são interessantes, pois são apenas
breves descrições de casos clínicos inusitados e raros. Para quem vai estudar doenças de alta prevalência, não é interessante. Então, sempre que for fazer uma revisão sistemática, não dê preferência por relatos de casos, evite esse tipo de artigo. Revisões também, independente de serem sistemáticas ou não são interessantes para a construção de uma revisão. Veja bem, fica estranho você fazer uma revisão utilizando como fonte uma outra revisão. Dá a entender que você copiou essa outra revisão. Então, para construir uma revisão sistemática, sempre é bom evitar, no início, outras revisões. É de grande importância que se utilize estudos originais, entre eles os estudos transversais, né, que geralmente focam-se para a avaliação da prevalência das doenças, ou estudos longitudinais, que são aqueles que você acompanha uma população no decorrer do tempo, muito bons para ver fatores de risco, relações causa e efeito, cálculo da incidência de uma doença. Também temos os estudos caso-controle, que não estão aqui, e temos os estudos experimentais, são aqueles de ambiente controlado. Os estudos experimentais são aqueles de maior evidência científica. Sempre devem ser os prioritários nas avaliações. Entretanto, é importante tomar um certo cuidado, porque os resultados dos estudos experimentais, nem sempre eles são extrapolados para a prática diária, para a realidade. Então, sempre tem que se ver como que foi conduzido. Mas os seus resultados, vamos dizer, eles são puros, né? Você controla a experiência para se livrar da maioria dos erros, das interferências da interpretação dos dados. Quinto passo, definir se eu vou pegar só artigo completo ou resumo. É lógico, sempre preferir artigos completos. Só utilizarei resumos quando a informação lá é imprescindível e eu não conseguir no formato de artigo completo. Publicações de congresso é bom evitar. O rigor científico para publicar em um anal de congresso não é o mesmo do que uma revista científica. Então, sempre evite publicações de anais de congresso. Também é importante definir o período. Então, eu vou pegar artigos dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos. Sempre é importante definir um período que seja o mais atual possível. E definir a língua. Dentro da definição de língua, é imprescindível que se defina a língua que o pesquisador domina. O mínimo é língua portuguesa e inglesa, mas para quem domina espanhol, francês, alemão, também pode ser incluídos. Daí, uma vez definido essas características dos artigos que eu vou buscar, eu crio uma lista dizendo quais são meus critérios de inclusão, ou seja, quais os tipos de artigo eu vou buscar e quais eu não vou buscar, quais seriam meus critérios de exclusão. E aí, uma vez definido, eu começo a fazer a minha pesquisa, começando dos artigos que eu achar pela análise dos resumos. Pelo resumo, eu já tenho uma ideia se aquele artigo que eu vou utilizar, ele cabe dentro da minha pesquisa ou não. Aqueles que não couberem, eu excluo e só vou buscar o artigo completo que realmente for trazer resposta à minha pergunta. Sétimo passo, análise dos artigos selecionados. Então, aqui nessa fase, eu vou estar pegando os artigos completos e lendo eles. E depois, vou estar fazendo uma síntese de cada artigo. É até interessante que eu faça uma planilha e nessa planilha conste o resumo, ou qual é o principal resultado de cada artigo. Nono passo, faça um relatório dessa revisão, ou seja, já começo a esboçar a minha revisão. E, por fim, faço uma conclusão. A conclusão deve iniciar respondendo a pergunta. Então, a prevalência da hipertensão arterial no estado de Tocantins é, ou não há pesquisas que demonstrem a prevalência de hipertensão arterial no estado de Tocantins. Mas também é importante, na conclusão, que eu faça um relato sobre as perspectivas futuras. Então, mediante a minha conclusão, o que daqui para frente pode ser feito em pesquisa?